Olá, amigos do VRT. Estamos aqui no seu espaço com Kátia Ferreira. Vamos falar hoje sobre espaços reformados e retrofit com a nossa amiga Márcia Soares, da CD Indoor. Tudo bem, Márcia? Tudo bom, tudo ótimo. Agradeço muito aqui o espaço que vocês estão reservando, né, para a gente poder falar um pouco desse tema que é tão... É o mundo, né? Reformas, Exatamente. obras, todo canto, todo lugar que você vai, você encontra uma obra. E a CD Indoor, na verdade, ela já existe há quase 25 anos, né? E nós, a origem da CD Indoor foi um meio que inverso da construção. Hoje nós somos uma construtora, mas ela iniciou com revestimentos, enxergando os revestimentos. Qual o melhor revestimento para determinada área? Então a gente foi se especializando nisso. Piso vinílico, piso laminado, papel de parede, cortina, persiana, que faz parte da decoração, mas a gente fala aí que é um revestimento, né? Porque hoje existem milhares de tipos de revestimentos para cada ambiente. Perfeito. E a gente trabalha com a maioria deles, até mesmo revestimentos dedicados a hospitais, que já são mais pisos em manta, são pisos específicos para cada área. Totalmente Ou seja, impermeáveis, né? Totalmente impermeáveis, então a gente se especializou nisso. Mas aí a gente foi percebendo que a clientela não queria estar falando com muitas pessoas dentro de uma obra. Perfeito. Né? Vai evoluindo e isso vai acontecendo. E aí a gente foi entendendo que era bom ir para a reforma. Fomos para a reforma. E aí chegamos na construção. Então hoje a gente constrói, reforma e ainda especifica o material juntamente em parceria com os arquitetos. Perfeito. Que hoje nós temos uma parceria muito grande com engenheiros e arquitetos, ajudando eles a especificar o melhor produto para cada cliente. Então a gente gosta de deixar bem claro que a gente ajuda o arquiteto, o engenheiro a especificar aquele produto. E o cliente final também. E o cliente final né? também. A gente está ali para ajudar, entendeu? Ter essa parceria e ajudar para que no final esse trabalho seja completo e agradável. Por quê? Quem que nós temos que agradar? O nosso cliente, né? Você sabe que o nosso programa aqui são encontros sobre arquitetura e nós temos o subtítulo Transformando Ambientes, que eu acho que é o que você faz no seu dia a dia, não é? Exatamente. Que eu percebo, vendo o trabalho da CD Indoor, que vocês têm muito cuidado com essa transformação do ambiente para ficar adequado à finalidade do ambiente, não é? Exatamente. Anteriormente, quem não gosta de um lugar decorado? Todo mundo gosta, é muito bonito. Mas, além disso, você tem que se identificar com o ambiente. E também tamanho das coisas, né? Exato. Porque eu vejo que algumas pessoas que executam obras, ainda que sejam projetos de arquitetos, engenheiros ou designers de interiores, às vezes a pessoa carrega demais, né? Exato. E aí fica uma coisa até desconfortável. Exatamente. A gente procura fazer uma pesquisa, né? A gente faz um checklist com o cliente para identificar o que ele mais gosta. De repente, você gosta de algo mais clean, né? Você gosta de algo mais suave, mas outra pessoa gosta de uns tons mais pesados. Sim. Por quê? Porque se identifica com aquilo. Então, esse é um trabalho que a gente tem que fazer, de pesquisar isso e atender o que o cliente quer. Mas, além disso, a gente fala as dificuldades. Olha, não vamos colocar esse tom aqui não, porque vai pesar, sabe por quê? Você está querendo pôr uma TV aqui bate muita claridade, então você não vai conseguir nem assistir da forma que você quer se a sua TV estiver naquela parede, naquela posição. Então nós temos que auxiliar, juntamente com o arquiteto, com o engenheiro, auxiliar o nosso cliente o que é melhor, que ele não vai se arrepender porque ele vai morar ali muito tempo. Exatamente. Porque... Ou até mesmo PJ, né? Que nós temos uma demanda muito grande de PJ também. Então, tanto eu acho que na arquitetura residencial, quanto na arquitetura comercial ou corporativa, que são os escritórios, as empresas, eu acho que o grande cuidado que a gente tem que ter, vocês na execução e nós, arquitetos, nas especificações, são, na verdade, privilegiar conforto, espaço e a adequação da função, não é? Exatamente. Por exemplo, como eu vou especificar um piso que escorrega,
numa área que vai ficar molhada? Exatamente. Como eu vou, ou que não possa ser usada de área externa, né? Exato. Como eu vou especificar um revestimento que não tenha uma limpabilidade boa, né? Sim. Num ambiente que precisa disso, não é? Exatamente. Eu tenho até um exemplo para estar citando. Um cliente, nós vamos fazer uma reforma no apartamento, Sim. né? Aí em concordância com o arquiteto, vamos executar isso aqui. Ok, já foi escolhido o piso, na área molhada era porcelanato, liso, nos quartos era um piso vinílico. E aí, o que aconteceu? Nós citamos, né, um exemplo para o cliente. A senhora quer nessa área fria aqui, e na sala, um porcelanato. A senhora tem cachorro? E eu vi que ela tinha cachorro. E o cachorro, eu sabia que ele ia fazer o quê? Deslizar ali naquele piso. Patinar. Poderia até causar um acidente. Sim. A patinha. Então, nós citamos para eles, juntamente com o arquiteto, que aquilo talvez não fosse tão bom. Adequado mesmo. Para... porque ela tinha animais e não ia se desfazer do bichinho por causa disso, né? Isso é um exemplo, tá? Sim. Houveram muitos outros. E ela falou, é mesmo, né? Porque ele vai, com certeza, vai fazer um xixi, vai, né, no canto, mesmo que ele seja reeducado para fazer em algum ponto, mas ele pode fazer, escorregar, um acidente, se machucar. E aí ela entendeu isso e falou, então tá bom, então eu quero algo, um tom claro, mas eu quero um vinílico mais rústico, um pouquinho, onde ele não tem essa facilidade de deslizão. Então, às vezes é uma informação que vai ajudar o seu cliente num problema futuro. E a informação, ela tem muito a ver com o conhecimento, né? Sim. Não só do know-how de tantos anos que vocês têm, quanto das tecnologias que estão aí. Exatamente. Em breve, nós vamos ter a Expo Revestir, Sim. agora em março, aqui em São Paulo. E é interessante vocês darem uma olhada, porque são vários revestimentos. Sim. E aí a gente chega naquele gap, que é aquela dificuldade com a mão de obra, que você me comentava atrás das câmeras, né? Exatamente. Na verdade, acredito que todos vão concordar que a dificuldade de mão de obra está geral, não só na construção civil, mas em qualquer área. Sim. Em qualquer área. E quanto mais especializado você precisa, menos gente você encontra. Menos pessoas. E como é que você consegue controlar isso no sentido de não onerar tanto, não passar um custo da especialização tão grande para o cliente? Na verdade, existem dois pontos. Primeiro, nós termos uma condição de ter o profissional para atender o cliente. Muitas vezes, antes, as pessoas queriam os profissionais, ou seja, pessoas já aptas, que já têm o conhecimento de fazer aquele trabalho. Sim. Hoje, não é mais assim. Nós buscamos profissionais, buscamos pessoas que queiram verdadeiramente trabalhar, Sim. Treinamos para ele poder executar o que a gente precisa. Só que para nós acharmos essas pessoas no mercado também não é fácil, mesmo as que não são especificadas, que queiram trabalhar. Sim. Desculpa, especializadas, que queiram trabalhar. Então, eu fiz parceria com algumas empresas, algumas agências de emprego, que buscam esse pessoal no mercado, que não é especializado, um captador. Assim. E aí, com base em alguns critérios, obviamente, né? De seleção, né? De seleção, claro. E aí vem até mim pessoas com vontade realmente de trabalhar e de querer aprender. Porque o mercado não oferece para ela essa condição de, olha, eu não sei fazer nada, só trabalhei, simplesmente trabalhei, mas sem registro, ou, né? E tem a questão da aptidão, né? Que eu acho interessante, porque pense bem, às vezes a pessoa chega para você, acho que acontece isso muitas vezes, ela chega com uma aptidão, por exemplo, de ser um bom pintor. Sim. Que é aquele cara mais artístico, né? Sim, que gosta da coisa mais delicada, mais de acabamento final mesmo. E vai chegar aquele outro que gosta mais de colocação do piso, que é uma coisa mais bruta, que também tem que ter um rigor de acabamento, mas é uma coisa mais bruta, né? Exatamente. E muitas vezes nessa seleção dessa parceria com agências, ele sabe fazer uma pintura, mas ele não sabe, por exemplo, fazer uma instalação de um painel. Ele não sabe, porque não é. Mas, se eu der essa oportunidade, esse treinamento para ele, ele também vai ter mais uma aptidão. E é interessante porque a gente vê cada vez mais a necessidade de pessoas multifunções. Exato, né? É isso não aí. só nas obras, quanto nos próprios espaços, né? Dos quais a gente se apropria. Como a gente estava falando aqui, num outro encontro que nós tivemos, né?
como é importante você reutilizar um espaço, né? Sim, e eu acho que a obra entra sim. nessa ótica de você ter um espaço que antes provavelmente fosse um espaço comercial, de escritórios, e você usa uma reforma, uma restauração ou uma revitalização, Sim, não é? sim. Para poder mudar totalmente o uso desse espaço, às vezes até para residencial. Sim, na verdade, hoje está acontecendo mais o inverso. Residencial, as pessoas estão transformando em comercial. Olha, Né? Não só por obter uma renda melhor, né? Por querer ter uma numa renda melhor, locação, né? Numa uma provável locação, locação. né? Mas está acontecendo muito isso. Você entendeu? Sobrados que são transformados em Sim, a parte inferior, loja, por exemplo, sim. né? Se alguém vai montar uma loja, e a parte superior aí como um demonstrador, uma série de coisas, Escritórios, né? escritórios, né? Salas de reuniões. Está acontecendo bastante isso daí. Até porque nós sabemos que os imóveis não são baratos, né? Imóveis Perfeito. comerciais são caros, as locações não são baratas. Isso vai de encontro, inclusive, ao retrofit. Isso. O que muda um pouquinho, né? O que muda é que nós não estamos transformando, reformando para mudar. Nós estamos reformando para preservar. E para mudar o uso, né? Exatamente, para mudar o uso. Mas o que acontece? Até o colega anterior, né, falando aí de alguns imóveis no centro, são imóveis antigos, mas que podem ser revitalizados, ser feita uma reforma, mantendo não perdendo, né, esse patrimônio, a Característica, né? característica, mas deixando com segurança. Por exemplo, a parte elétrica, Exato. hidráulica, é antigo, tem que ser refeito, tem que ser revisto, né? Ontem eu ainda assisti um filme com uma temática muito interessante, que era vamos dizer, uma pensão nas áreas mais degradadas da cidade. Os imóveis que eram antes casarões maravilhosos Sim, viram pensão, hotel, hostel, multiuso. sim. E aí a pessoa fez uma instalação elétrica, tá, com um profissional semi-habilitado, ele não era 100% habilitado. Muito bem. Só que depois descobriu-se que pegou fogo essa pensão. E descobriu-se que o fato de pegar fogo era uma coisa intencional, um incêndio criminoso, porque uma grande construtora fomentou toda essa coisa para poder que o terreno ficasse disponível. Sim, sim. O que obviamente, isso daí é uma ficção, tá? Mas se apoia muitas vezes na realidade do que está acontecendo nas cidades. Exatamente. Agora, eu acho interessante esse ponto de vista seu da reforma, sim, porque a gente tem 3 estágios onde você pode reformar um imóvel. Se é um imóvel que tenha uma importância histórica, é interessante, ou tombado por algum órgão municipal, estadual ou federal, você tem a necessidade de fazer um restauro. sim. Que aí é uma mão de obra mais especializada ainda e um cuidado grande no projeto. Exatamente. Ou então você faz apenas uma revitalização, que mantém a maioria das características, modernizando internamente. E o tão famoso retrofit que nós estamos falando aqui, né, Márcia? Sim. Que é você ter uma liberdade maior de reforma, Sim. não é? Sim. Mudando o uso ou mudando todos os revestimentos, muitas vezes, né? Muitas vezes mudando todos os revestimentos, até porque esse novo projeto que foi implementado para ser feito numa revitalização de um patrimônio histórico, por exemplo, muitas vezes ele está bem degradado mesmo. E não dá para você manter a mesma revitalização, a mesma configuração mesmo da do imóvel. configuração, por causa da estrutura. Você tem que mexer na estrutura e dar segurança. Exato. Que se ele é um patrimônio histórico, normalmente vai ter o quê? Uma série de visitações constantes, né? Exato. E isso daí tem que transmitir segurança, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Aí são reforços talvez com vigas de aço, Exatamente. né? E outras técnicas que são utilizadas para que você consiga fazer isso. E eu vejo também que essa coisa da reforma, muitos apartamentos entregues novos, tá? A pessoa acabou de receber as chaves, né? Eles não são entregues com pisos, né? Não, não. Só na área fria, né? Normalmente na área fria, né, cozinha, banheiro são entregues, mas a maioria das vezes o cliente quer mudar. É um porcelanato maior, de medida maior. Ali, às vezes o porcelanato ali de 45, 45, mas ele quer de 60, de 80, de 1,20. Então, não é entregue com esses pisos. E
obviamente nos quartos, em outras áreas, sacada. Aí a gente vai, coloca, faz uma especificação, né? E aí faz essas instalações para deixar da forma que o cliente gosta, da forma que ele se sente bem. Então, e a gente sabe que, principalmente São Paulo, né, que é onde estamos, é um canteiro de obras, né? É um canteiro de obras. Em todo canto tem uma obra. E uma coisa, um ponto muito importante que eu gostaria de citar aqui, eu atendo bastante PJ. Atendo pessoa física e PJ. É a segurança do trabalho. Sim. Sim. Hoje eu não consigo, né? O conforto. Hoje eu não consigo executar nenhuma obra sem que os nossos profissionais tenham feito toda a parte de exames. Sim. EASO, os EPIs. PCSO. É isso. A empresa tem o PCMSO, o PGR. Então, tudo dentro do que realmente teria que ser há muito tempo. Porque muitas vezes você encontra um pedreiro, o pedreiro fala, não, eu vou lá e faço. Para a gente reeducar ele, que ele tinha que estar com capacete, com todos os EPIs, não foi fácil. E quando você fala de segurança, eu também estendo, né, não só o prestador de serviço, Sim. no caso que você cuida, né, para que ele esteja seguindo as especificações todas de segurança, mas também do produto que se usa, né? Sim. Em termos assim, cumprindo as agendas, de ESG, né? Sim. De sustentabilidade, governança, enfim, e do empreendedorismo como um todo, a gente percebe que cada vez mais a iluminação adequada, né? O piso adequado, vai muito além, gente, do que uma coisa de gosto ou de estética, de um modo geral, não é? Sim, decorativo, né? Não, vai muito além disso. Vai muito além disso, não só no comercial, quanto no residencial. Mas no comercial, que é quando você atende as pessoas jurídicas, né, das empresas, eu percebo que isso faz parte do conforto do prestador de serviço de cada empresa, né? Sim. Do colaborador, como vocês aí chamam, né? Sim. De como isso se reflete em cada detalhe, não é? Exatamente, reflete em cada detalhe. Cada dia mais nós precisamos de ter boas parcerias também, né? Sim. Hoje, obviamente, né, nós temos aí como eu falei, o treinamento desse pessoal que não está 100% qualificado, Sim. né? Você vai qualificando, e eu né? vou qualificando, você entendeu? Sim. Ou seja, eu estou dando uma oportunidade. Nós sabemos que hoje muita gente não está querendo, não quer essa oportunidade. Aí ele começa muitas vezes como ajudante, vira exatamente. meio oficial, daqui a pouco pedreiro, ou pintor, Sim. né? Ou a gente trabalha também com a parte de serralheria, né? Sim. Envolve diversos serviços. Aí ele fica como oficial e depois ele vai para o multisserviços, né? Por multisserviço, exatamente. E, obviamente, cada função uma remuneração. Sim. Né? E também até uns que podem chegar a coordenadores, encarregados, coordenadores, sim. E até mesmo mestres de obras, né? Exatamente, mestres de obras. E eu estou percebendo que a gente está tendo bastante sucesso. Temos dificuldades? Temos. Né? Não adianta falar diferente disso, porque eu vou estar mentindo. Temos dificuldades. Mas assim a gente consegue fidelizar um pouquinho mais eles conosco. Você entendeu? Fala, puxa vida, me deu oportunidade, né? Sim. Até muitas vezes tem uma oportunidade até melhor fora. Mas o ambiente ali de trabalho, aquele ensino, cursos, como eu falei, nós temos bastante parcerias, onde a gente consegue também ceder para eles esses cursos, não só disso, mas comportamental, várias outras coisas. Exato. Você entendeu? Quando você pensa em transformar o seu espaço, transformar o seu ambiente, ele vai desde uma decisão, né, que é a sua primeira decisão. Eu quero mudar a cor, eu quero mudar um piso, eu quero transformar. Só que ele passa muito por cada etapa dessas, né? Exatamente. E também tem um outro ponto que eu acho muito interessante, que é a adequação das medidas das coisas, né? Como nós falamos, às vezes de encher muito o ambiente, acaba parecendo menor. Sim. Então, todo mundo sabe que tem aquele truque. coloca um espelho que fica mais amplo, amplia o ambiente. Trabalha com cores mais claras e não tão escuras, perfeito.
Só que eu vejo muito a questão do dimensionamento, né? Sim. A gente passar por esse dimensionamento. Vocês também trabalham com essa parte do dimensionamento? Sim, trabalhamos. Mas mais importante até do que dimensionamento é a praticidade. Sim. Você entendeu? Quando a Concordo. gente... puxa, é prático isso? Eu vou realmente precisar desse imóvel nesse lugar? Eu vou realmente precisar desse espaço aqui? É prático, tem que ser a praticidade. Para cada uso. Para cada uso. Ontem mesmo eu tive um contato com um arquiteto e ele falou assim, eu estou dando algumas ideias para meus clientes que o mercado não aprova muito. Só que eu já estou tendo clientes que querem. E são vários, você me fez refletir sobre essa questão de como a vida muda também, né? Sim, sim. Eu tenho visto aqueles microapartamentos, sim, né? Sim. Que são estúdios, ou a gente sempre fala muito aqui da questão do espaço, né? Então, é um microespaço. Então, 18 metros quadrados, pula para 30 metros, 25, 30, e aí vai sucessivamente até os apartamentos maiores. Mas o que a gente observa que é muito mais sobre como você se apropria desse espaço, né? Como você reveste, como você muda os usos, do que o tamanho em si, não é? Exatamente. O tamanho é uma coisa relativa, porque também é relativo ao acabamento. Exatamente, é relativo ao acabamento. E assim, independente de ser um estúdio ou de ser um apartamento de 200, 300 metros quadrados, obviamente que esse apartamento maior vão ter muito mais coisas, mas quando a gente fala em decorar e em revestir, a gente vai conseguir transformar esse ambiente muito bom, agradável à sua necessidade. Normalmente os estúdios, o que acontece? As pessoas têm muito próximo de metrô, por quê? Próximo de faculdade e tal. São apartamentos que têm um giro mais rápido e você não vai ficar eternamente ali. É só momentâneo. E práticos, né? Tem que ser práticos, extremamente extremamente práticos. A praticidade. E depois não, aí você já, né, um exemplo, o aluno já estudou, já fez a faculdade, e aí ele vai já migrar para o mercado de trabalho, e aí, consequentemente, já vai ter o seu apartamento maior e assim por diante. Mas todos os ambientes a gente consegue deixar prático e bom para morar. Agradável para você voltar para casa e morar. Isso é importante, né? E até vejo também em relação à questão de um shopping center, por exemplo, né? Sim. Os nossos estúdios ficam aqui no Shopping Butantã, em São Paulo, que é um espaço muito agradável, um espaço de uso comum. E quando você faz lojas, por exemplo, né? Além de atender, óbvio, a cada produto, né? Que a loja tem que refletir o produto e a filosofia que ela está implantada, franquias e tudo mais. Principalmente se for franquias, né? Mas existe alguma preocupação especial? Porque eu vejo que é o trabalho noturno, né? É sempre muito fora do ambiente. Da rotina normal de obra, em horário comercial, né? Você citou o ponto principal, que é o trabalho noturno. Muitas vezes você não encontra o profissional para atuar nesse horário. Esse horário, o valor é maior. Então, os lojistas, eles já entendem que vão ter que gastar um percentual maior do que o normal de uma empresa que vai funcionar em horário comercial, tá? Exato. A gente faz bastante trabalho também em lojas, em shopping. Já sabemos daquele horário das 22 às 5 da manhã. Sim. Né? Das 22 às 5 da manhã. E temos know-how, né? Inclusive, nesse segmento, nessa área. Então, quando a gente faz esse treinamento desse pessoal, a gente já deixa bem claro, né? Tem as equipes que preferem trabalhar à noite, tem as equipes que preferem trabalhar de dia, mas muitas vezes você não consegue conciliar conforme a vontade de todos. Exato. Né? Mas a gente consegue já treinar eles, deixar eles aptos para isso, sabendo que pode haver esse tipo de trabalho. Entendeu? E conseguir atender. E eu acho também interessante que quando eu trabalho noturno, eu como arquiteta acompanhei vários shoppings e várias lojas, e você profissional ou você cliente, lojista, observe o seguinte, que o ferramental é muito importante, porque se você tem a ferramenta adequada, ela faz você realmente ganhar tempo. Essas horas que são noturnas, que são mais pesadas e que são até mais caras em termos de trabalho, elas acabam ficando otimizadas, né? Exatamente. Quando você tem um ferramental adequado e um profissional bem treinado também. Um profissional bem treinado, né? E só complementando aqui,
as parcerias, Sim. né? Sem ajuda, né? Sem a parceria a gente não consegue evoluir, não Exatamente. conseguimos. A gente tem alguns parceiros, né? Um deles é a Graf, que é muito parceiro nosso, que nos ajudam nessa especificação desses produtos juntamente com os arquitetos, nos ajudam bastante. A Graf já esteve aqui conosco, vocês Sim. olhem o episódio do Ricardo Alwed no YouTube. Sim, é verdade. Já está disponível. É verdade, e nos ajudam bastante, porque apesar de fazermos treinamentos, né, cada vez mais estudarmos, mas a gente tem as pessoas específicas para determinadas áreas que a gente tem que ter esse contato com eles. Sim. E automaticamente isso vira parceria. Os arquitetos também, como Exato. eu, É que verdade. também conto com a Márcia Verdade. como parceira, É verdade. que você pode fazer do seu projeto uma tranquilidade, não só para você enquanto profissional, quanto para o seu cliente. E o cliente final, lá na ponta, ter 100% de realmente realização da sua obra conforme foi projetada e combinada. Exatamente. Obviamente, a gente sabe que no meio do processo vocês têm modificações, alterações, aditivos contratuais, Sim. mas isso faz parte de construir. Sim. Antigamente as obras demoravam 20 anos, né? Sim, sim. A gente até fala obra de igreja, né? Sim. Mas hoje a rapidez do mercado pede uma solução muito mais rápida. Muito mais rápida. Então, conte com a especialização e com todo o know-how aqui, né? Com Apresentado. Com certeza, verdade. Então, vocês já ficaram um pouquinho mais sabendo sobre esse mercado das obras e assista nossos episódios aqui no seu espaço, VRT, às terças-feiras, às 21 horas, ou em reprise, às quartas-feiras, às 9 da manhã. Perfeito. Vem encontrar o seu espaço, transformando ambientes com a gente.